fomos planejados para agradar a Deus. Mas será que nós estamos fazendo isso da forma correta? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso tema é agradando a Deus na adoração. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Graças e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD Online da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez nessa nossa aula, e hoje o tema vai ser sobre adoração. E antes de nós começarmos esse estudo, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de João, capítulo 4, versículo 23, que vai ser o texto que vai servir de base para a nossa lição de hoje. E esse texto ele vai dizer assim: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Pois bem, queridos, como foi falado já lá na introdução, nós somos filhos de Deus, nós fomos criados com o objetivo de agradar o coração de Deus. E continuando, sempre falando um pouco sobre adoração, que eu creio que já foi falado em outras lições, nós vamos meditar hoje nesse seguinte passo. Será que nós estamos fazendo a adoração da forma correta? Nós vamos ver o que a Bíblia vai nos instruir. E uma coisa assim, já para iniciar essa lição falando, é que você e eu nascemos com esse projeto de sermos adoradores de Deus, de agradarmos ao coração de Deus, e Ele anseia pela nossa adoração. Ele deseja muito receber todo louvor e toda adoração da nossa parte para Ele. E eu gostaria já também de falar que a adoração vai ser algo muito além do que simplesmente música. Porque quando a gente logo pensa em adoração, vem logo à nossa mente música, ministério de louvor, coral, instrumental. Mas a adoração que Deus ele merece receber e que devemos dar a Ele vai além de música, vai além de estilo musical, vai além dessa questão instrumental. Talvez a gente fique até preso à forma assim: o volume não pode estar tão alto, o volume não pode estar tão baixo, o ritmo não pode ser muito acelerado, o ritmo tem que ser uma coisa mais tranquila. Mas a adoração, ela vai ser além da música, além do ritmo, além do estilo, além da velocidade, além do som, além desse monte de coisa que às vezes nós pensamos. E quando nós, muitas das vezes, temos um histórico familiar, às vezes nossos avós, bisavós, seja os mais antigos, mais experimentados, eles entendiam e era ensinado na época que deveria ser de tal forma, e que hoje talvez seja uma forma diferente, alguns reprovam, outros não, mas não é o caso nesse momento que nós vamos falar, mas é porque cada época vai se intitular ou vai caracterizar o louvor e a adoração como uma forma, como um estilo. E nessa aula de hoje nós já aprendemos, já começamos aprendendo que não é o estilo musical, não é velocidade, não é o som, a altura, não vai ser nada disso que é exatamente a adoração. A música, sim, ela faz parte do contexto de adoração, conduz a igreja, conduz toda a congregação ao louvor, a louvar a Deus, a entoar cânticos, mas não é simplesmente música, vai além. E como eu posso dizer também, todo momento de um culto é uma forma de adoração. A oração, a leitura da palavra, às vezes um momento de silêncio, até para nós ouvirmos a voz de Deus, o momento dos cânticos vai ser o corinho, vai ser os corais, homens e mulheres cantando, seja a forma que for, também vão fazer parte dessa adoração. Então, no nosso culto, vamos dizer, lá no nosso templo,
Momento de louvor e adoração não é simplesmente quando o ministério de louvor vai tocar, mas desde o momento em que nós estamos com o nosso pensamento voltados para louvar, para engrandecer a Deus, para dizer coisas para Ele e também para ouvi-lo, né? É um momento de adoração. Também eu posso dizer que a recomendação bíblica, né, que seja para todo esse momento de louvor, né, de adoração, da adoração, que seja com ordem e decência. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E também que seja para edificação, né? Então, todo momento do culto vai ser em prol da edificação, na nossa edificação, de sermos alimentados espiritualmente. E também todo momento de culto, quer no templo, quer em casa, ou você no seu íntimo, vai ser um momento de edificação, de engrandecimento do nome de Deus. E não necessariamente vai ter música, porque senão, às vezes, se for um momento em que você está em casa, no seu quarto, ou no seu ambiente onde que você escolhe para louvar a Deus, e não tiver música, se fosse simplesmente a adoração fosse conduzida somente se fosse por músicas, então quando você está sozinho no seu quarto orando, ou no seu lugar, num lugar onde você escolhe, estiver orando, lendo a Bíblia, você não está louvando. Por isso que eu digo que o louvor, né, a adoração que Deus vai receber de nós, vai além da música, né, vai além do som que é levado pela melodia musical. Também Deus ele exige de nós que essa adoração, a adoração que Ele quer receber, Ele exige mesmo isso de nós, que ela seja espiritual e verdadeira, que seja algo sincero de coração, não seja simplesmente por falar, não seja simplesmente da boca para fora. Um outro ponto interessante que nós devemos frisar também é que a adoração, ela também não pode, nós não podemos viver na adoração visando benefício próprio. Não, eu vou louvar a Deus com uma forma, vou falar num tom mais elevado, vou fazer assim, vou cantar, vou pular, seja o que for, pensando assim, Deus vai retribuir de uma forma diferente. Nunca nós devemos louvar a Deus tentando, ou pensando, melhor, né? Pensando em receber algo em troca. Muito pelo contrário, tem que ser de bom grado, tem que ser de coração. Nós não devemos buscar satisfação nenhuma para nós mesmos, mas sim simplesmente ficar satisfeitos, mas por estarem louvando e engrandecendo o nome de Deus, mas não por mérito próprio, não que ao levantar minha mão mais alto, eu vou estar sendo mais espiritual do que o meu irmão, ou então por eu estar cantando num tom mais alto, por eu cantar melhor, por eu pular melhor, seja o que for a forma da adoração, e que eu vou receber mais de Deus, que eu vou ganhar mais status. Não é isso. Toda vez que nós vamos louvar ao Senhor, tem que ser em prol dele, para ele, todas as coisas para ele, sem pensar, sem mirar, né, ou colocar um alvo que seja a nós mesmos, porque o alvo tem que ser somente a adoração ao Senhor. E tem um texto interessante em Isaías, capítulo 29, versículo 13, que Deus ele reclama, né, Isaías registra lá a reclamação de Deus acerca do povo em relação à adoração. Vamos ler esse texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13. E esse texto ele vai dizer assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para consigo consiste somente em mandamentos de homens em que foi instruído, né? Então Deus ele registra, Isaías registra essa fala de Deus, que o povo naquela época estava simplesmente com a adoração dos lábios, da boca para fora, mas o seu coração, o coração do povo daquela época estava sendo distanciado, né? As pessoas estavam cada vez mais que pareciam estar louvando a Deus, honrando a Deus, louvando ali, mas na verdade elas estavam cada vez mais distantes do Senhor, né? Elas estavam, ao invés de estar assim mais íntimos de Deus, elas estavam se afastando mais da presença de Deus, justamente porque não era algo sincero. Elas talvez estavam visando algo em benefício próprio. É por isso que o Senhor ele diz que
Ele reclama aí, ó, que o povo é só da boca para fora, o povo não quer saber de mim, né? Realmente segue as leis dos homens, mas não segue as minhas leis, não vem de coração puro, de coração limpo. Então, dessa mesma forma, Deus ele olha para nós. Se nós estivermos tentando, ou fazendo um teatro, né, se assim posso dizer, em relação ao louvor, ele vai pensar, talvez ele olhe para nós e fale assim, nossa, esse povo hoje aí também está fazendo como o povo antigamente. O povo está louvando simplesmente da boca para fora, né? E Deus ele não quer receber isso de nós. Também, queridos, eu posso dizer que a adoração é a sua vida. Acredite, a adoração vai ser a sua vida, vai ser a minha vida. Deus ele não quer de nós metade, ele não quer somente um pedacinho do nosso coração, ele não só quer somente um pedacinho do nosso louvor, ele quer por inteiro. Então nós devemos adorar a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes. Devemos adorar a Deus em todo o tempo, né? De uma forma aonde que ele nunca seja esquecido, nunca seja colocado como segundo plano e sempre como primeiro plano. Eu gostaria de fazer leitura do Salmo de número 105, versículo 4, né? Que o texto vai dizer assim: buscai ao Senhor e sua força, buscai sua face continuamente. Ou seja, na nossa vida, nós devemos buscar o Senhor todo o tempo, né? Continuamente buscar a face de Deus, buscá-lo, fazer com que na nossa vida a presença de Deus seja notória, que na minha vida, na sua vida, a presença dele seja 24 horas por dia, seja a presença real, né? Que ele seja sempre o primeiro no nosso coração. E também, a verdadeira adoração, ela vai ocorrer quando nós entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor. Não é aquele negocinho assim, não, hoje eu estou aqui na igreja, eu estou louvando aqui, mas amanhã eu vou fazer tal coisa. Então, no sábado estou na bagunça, estou aí vivendo na correria do mundão, seguindo o fluxo do mundo. No domingo não, no domingo eu estou vivendo na contramão do mundo, no domingo eu estou buscando a face de Deus. Deus ele vai exigir de nós que o nosso coração seja totalmente dele, que no nosso coração não possa habitar, como a Bíblia fala, dois senhores. Nós devemos escolher a quem devemos seguir, né? E como foi falado na lição passada, a nossa decisão aqui hoje vai definir o nosso futuro, vai definir realmente o momento da verdadeira vida. Nós queremos viver eternamente ao lado de Deus, né? Ou queremos viver eternamente perecendo, padecendo no inferno. Então, por isso que Deus ele quer de nós que sejamos totalmente dele, que nosso coração seja totalmente voltado para a adoração a ele, né? Também eu posso registrar que existe 3 coisas que nos impedem, né, de nos render a Deus, de nós adorarmos a Deus. A primeira coisa seria o medo, a segunda coisa o orgulho e a terceira coisa seria a falta de compreensão. Nós podemos muitas das vezes não entender realmente, por nós não conhecermos a Deus de uma forma profunda, nós não vamos nos querer nos render a Ele, ou na questão do orgulho, por não querer reconhecer de forma alguma que Deus ele tem o controle, ele tem o domínio de todas as coisas. E o medo, tem pessoas que têm medo de se entregar a Deus, eu sinceramente não sei nem dizer o porquê, mas isso são artimanhas que o nosso adversário, que é Satanás, coloca no coração das pessoas, né, para prender essas pessoas na mão dele. Mas em contrapartida, existe 3 atitudes aí que vão contra essas barreiras aí e que vão fazer com que venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade, como foi falado no texto de João, que seria a confiança em Deus, que seria vencendo o orgulho e se rendendo a Ele. Então vamos lá, confiando em Deus, quando nós conhecemos a Deus de uma forma íntima, quando nós somos amigos, nos tornamos amigos de Deus de verdade, nós passamos a confiar nele. Numa outra lição também eu citei um exemplo, aonde que se você tem algum amigo, vocês são muito íntimos, ele vai te conhecer realmente no profundo, no secreto, nas coisas mais assim, minuciosas possíveis. Assim é Deus. Então quando nós conhecemos a Deus e Ele nos conhece, vamos colocar da nossa parte, quando nós conhecemos a Deus, nós vamos passar a confiar nele. Porque nós sabemos o que Ele pode fazer. Nós vamos conhecer, saber que Ele é poderoso,
né, que Ele é grandioso, e por isso nós passamos a confiar nele. Também vencendo o orgulho, porque nós vamos entender que Ele tem o domínio de todas as coisas, que todos os planos e projetos dele para a nossa vida é muito maior e muito melhor para aquilo até que nós imaginamos. Ou quando nós planejamos algo bom, Ele tem algo muito melhor para a nossa vida. Então, nós vamos vencer esse orgulho, né? Não, eu não preciso de ninguém. Nós precisamos sim, carecemos da glória de Deus, nós carecemos da misericórdia de Deus. E quando nós reconhecemos, confiamos nele, nós vamos vencer esse orgulho que habita dentro de nós. E por último, esse se render a Ele, né? Que vamos louvar e adorar a Deus, porque nós vamos nos prostrar diante dele. Não é o se render de uma forma negativa, mas sim que nós vamos reconhecer que Ele tem o controle total da nossa vida. E vamos nos prostrar diante dele e vamos declarar que Ele é o dono da nossa vida. Esses 3 pontos combatem lá o medo, o orgulho e a falta de compreensão, porque nós vamos entender que Deus, Ele tem planos, Ele tem algo maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos entender que a vontade dele é soberana sobre a nossa vida. E por isso nós vamos começar a adorar a pessoa de Deus, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Eu gostaria de registrar aqui que Deus, Ele quer que a nossa adoração seja verdadeira, que a nossa adoração seja autêntica e que a nossa adoração seja ordeira. Vamos lá. A adoração verdadeira é o que fala lá no texto que nós lemos na introdução de João, que fala, né, que os adoradores em espírito e em verdade, né, os adorarão em espírito e em verdade. Então Ele quer receber de nós um louvor verdadeiro, sincero de coração. Autêntica seria sem fingimento, sem falsidade. Eu gostaria de ler o texto também de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que vai dizer assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, não adianta a gente fazer um teatro querendo aparecer. Talvez para as pessoas que estão ao nosso redor vai ser algo perfeito, talvez vai mostrar que você tem muita unção, que você está cheio do poder de Deus. Mas o Senhor, aquele que nos criou, Ele vai conhecer o nosso coração. Então, as pessoas ao nosso redor podem até olhar e ver que somos seres espirituais, homens e mulheres espirituais. Mas Deus, Ele sabe que o meu e o seu coração está vazio. Então Ele quer receber de nós um louvor verdadeiro, um louvor autêntico, sem fingimento, sem falsidade nenhuma. E quando se fala que é um louvor ordeiro, é porque Ele quer uma ordem, uma decência da nossa parte. Até para que, se existir algum novo convertido em nosso meio, ou uma pessoa que ainda não teve, não experimentou de se prostrar diante de Deus, de se render, né, de se entregar a vida a Deus, para que ela entenda que o que a pessoa de Deus faz, para ela não ficar assustada, né? E tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que vai falar exatamente assim: Mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? Que é o que Deus, Ele exige de nós, que o nosso culto, nosso louvor e adoração seja com ordem e decência, para que não se escandalize a quem está à nossa volta, para que as pessoas enxerguem de uma forma natural, para que elas nem se assustem, porque às vezes pode acontecer até de se assustar quando se vê o louvor de uma forma onde que é extravagante, de uma forma onde que as pessoas podem realmente ficar confusas, né? E o que Deus exige de nós é exatamente isso daí, uma adoração verdadeira, uma adoração autêntica, uma adoração que tenha ordem e decência. Queridos, para nós concluirmos a nossa lição, eu gostaria de fazer essa pergunta e gostaria que você meditasse nela da seguinte forma: será que eu estou agradando a Deus com a minha adoração? Ou será que está sendo realmente de acordo com aquilo que a Bíblia coloca para cada um de nós? Ou se você caiu de paraquedas, vou dizer aqui assim, nesse vídeo, que você possa entender assim: não, chegou realmente a hora de eu me render a Cristo e adorá-lo da forma devida, porque Ele é o Salvador da minha vida. Então que Deus abençoe sua vida. Depois medite até nessa lição e nessas perguntas, porque Deus, Ele realmente quer receber de nós
um louvor, adoração perfeita e agradável, queridos. Mas vamos estar orando para nós encerrarmos essa lição. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus Pai, nós te louvamos por essa lição, onde que aprendemos um pouco sobre louvor, sobre adoração ao qual Deus, o Senhor é digna de receber da nossa boca, dos nossos lábios, do nosso coração, do nosso pensamento. E Pai, que Seu dia após dia possa nos ensinar a Tua igreja a adorar o Deus com coração puro, verdadeiro, como foi falado aqui, uma adoração autêntica, sem fingimentos, sem falsidades. Deus, porque o Senhor olha o nosso coração, o Senhor sabe quando a adoração é perfeita e agradável, e que também, Deus, o Senhor não rejeite a nossa adoração. E também, Deus, que cada um de nós possamos entregar nossa vida em Tuas santas mãos todo o tempo, todo o momento, e que venhamos colocar, Deus, o Senhor como alvo principal de adoração. Essa oração, Deus, que eu te faço, agradecendo por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe sua vida, sua casa, sua semana que se inicia. Não deixe de assistir aos nossos EBDs. Se você perdeu alguma aula, procura aqui no vídeo, aqui no nosso canal aqui no YouTube, porque tem todas as EBDs aqui. Também tem as palavras, as ministrações que o nosso pastor tem colocado aqui, que são palavras abençoadíssimas. Não perca nenhum vídeo, se inscreva no nosso canal, assine lá, ative o sininho, para que toda vez que a gente publicar um videozinho aqui, você seja notificado, para que você possa sempre estar assistindo, né, os nossos vídeos, né? Então que Deus abençoe a tua vida, fique com Deus e até a próxima.